Fala galera, vamos para a primeira aula de Física do Espaço Geek Aulas. Vamos lá falar de gráficos da cinemática. Separei em duas aulas, parte 1, movimento uniforme, parte 2, movimento uniformemente variado. Vou fazer duas aulas separadas para ficar um pouquinho menos cansativo, um pouco menor a quantidade de tempo que vai ter essa aula. Show de bola? Vamos começar então. Movimento uniforme. Movimento uniforme tem alguém que vai permanecer constante. Quem permanece constante nesse movimento vai ser quem? A velocidade. No movimento uniforme, a velocidade é constante. Ou seja, o que significa a velocidade ser constante para a gente aqui, ó? O tempo vai passar? Vai. O tempo vai passando aqui, ó. A velocidade vai mudar? Não. Ela permanece a mesma. O tempo vai passando, a velocidade permanece a mesma. Então, quando eu for falar do gráfico movimento uniforme velocidade versus tempo, ele sempre vai ser uma reta paralela ao eixo do tempo ou uma reta horizontal. Escreve aí, reta paralela ao eixo do tempo ou reta horizontal. Seguindo nosso raciocínio aqui, ó, tudo que está acima do eixo do tempo é positivo. Tudo que está abaixo do eixo do tempo é negativo. Acima do eixo positivo, abaixo negativo. Exemplo 1, primeiro gráficozinho aqui, ó. Essa reta está abaixo ou acima do eixo do tempo? Está acima. Então eu estou falando de uma velocidade positiva. Quando eu falo de velocidade positiva, o movimento é progressivo. Não confunda progressivo com acelerado. Vamos lá. Segundo gráfico, tudo que está acima do eixo do tempo, positivo. Tudo que está abaixo, negativo. No segundo gráfico, o gráfico está abaixo do eixo do tempo, velocidade negativa. Velocidade negativa quer dizer que o movimento é retrógrado. Não confunda retrógrado com retardado. Mais na frente explico melhor isso para vocês. Seguindo o raciocínio. E a área do gráfico? Porque toda vez que o aluno vê um gráfico, ele quer uma área. Não é sempre assim. Mas nesse caso a área do gráfico é importante sim. Na área do gráfico velocidade versus tempo, a gente consegue achar tanto o deslocamento quanto a distância. Como que a gente vai diferenciar os dois? Quando a gente fala de deslocamento, considera o sinal. Se é positiva ou negativa a área do gráfico. Sim, na física existe área negativa. Para a gente vai existir área negativa. Show de bola? Se a gente quer a distância, não considere o sinal. A gente vai considerar só o modo. Para achar a distância, consideramos só o modo do gráfico. Vem, por exemplo, para a gente pensar nisso aqui, ó. Eu tenho um gráfico, velocidade versus tempo. Aqui eu tenho que o meu carro percorreu com 10 metros por segundo, 2 segundos. E ele percorreu 7,5 negativo durante também 2 segundos. Show de bola? Eu quero achar o deslocamento e a velocidade média. Como que eu acho o deslocamento? Antes disso, vem cá. Esse gráfico existe em duas áreas importantes. Vou dividir em A1 e A2. Essa área é a área do retângulo, base vezes altura. Área do retângulo, base vezes altura. Quanto vai valer A1 então? A base que é 2, a altura que vale quanto? 10. 2 vezes 10, 20. Positivo, pois está acima do eixo do tempo. Quanto que vale a área A2? Também do retângulo. Base 2, altura menos 7,5. Então eu tenho uma área de menos 15. Até aqui tranquilo? Se eu quero o deslocamento, eu vou considerar o sinal. Então o deslocamento vai ser A1, que é positivo, menos A2, porque ela é negativa. O deslocamento então vai ser 20 menos 15. Esse deslocamento me deu 5 metros. Show de bola? Posso seguir? A segunda pergunta foi lá e me perguntou velocidade média. Professor do céu, quando cai velocidade média dentro do gráfico, eu nunca sei fazer. Presta atenção aqui comigo. Eu percorri duas distâncias e quero calcular a velocidade média. Velocidade média sempre vai ser igual a distância total dividido pelo tempo total. O tempo total vem de graça, 4 segundos, 4 segundos. E a distância total?
Na distância, a gente não considera o sinal. Vamos calcular a distância total, então. Vai ser A1 mais A2. Quanto que vale o A1? 20. Quanto que vale o A2? 15. Pode somar, não precisa de considerar o sinal negativo. Essa distância total, então, aqui, ó, 35 metros. Para achar a velocidade média, eu vou fazer aqui, ó. Vai ser igual a distância total, que é 35, dividido pelo tempo total, que é 4. Quanto que é 35 dividido por 4? 8,75 metros por segundo. Questão muito fácil. E bem a cara do Enem cobrar algo assim. Seguindo, gráfico posição versus tempo. No gráfico posição versus tempo também é muito fácil de descobrir se o movimento é progressivo ou retrógrado. Presta atenção aqui, ó. Esse corpo começou na posição inicial aqui, ó. Essa posição inicial foi crescendo. Opa, se a posição foi crescendo, esse movimento é progressivo. Se o movimento é progressivo, a velocidade é positiva. Então, sempre que o gráfico for uma reta crescente, essa velocidade é positiva. Olha o segundo exemplo aqui para mim rapidinho. A posição foi diminuindo. Se a posição foi diminuindo, esse movimento foi decrescente ou retrógrado. E sempre que o movimento é retrógrado, essa velocidade eu posso afirmar que é negativa. Por último, o que também é importante no gráfico posição versus tempo? É a inclinação da reta. Não tenta achar a relação de área nesse gráfico. A área não é importante. Para a gente o importante aqui, ó, é a inclinação da reta. Lá na matemática a gente aprendeu que a inclinação tem relação com quem? Com a tangente. Lá na matemática a gente aprende que inclinação e tangente são sinônimos. Quem vai ser a tangente? Cateto oposto sobre cateto adjacente. Para quem não lembra, o soca à toa, né? Soca à toa para dar aquela lembrada aí. Show de bola? Quem vai ser, olha para mim aqui, ó. Quem vai ser o cateto oposto do triângulo? Não é a variação da posição? Δx. Quem é o cateto oposto do tempo? Cateto oposto do ângulo? Não vai ser a variação do tempo? Variação do tempo. Aprendemos lá na matemática, aprendemos lá na física, desculpa. Variação da posição sobre variação do tempo sempre vai me dar a velocidade. Então a inclinação da reta sempre vai ser o quê? A velocidade. A tangente do gráfico sempre me dá a velocidade. Queridos, se inscreva no canal, vem mais dicas aí. Lá na próxima aula eu vou trazer exemplos com isso aqui também, pode ficar tranquilo. Ativa o sininho e não esquece de dar like para ajudar a gente. Um abraço e até daqui a pouco.